perto de uma baía no leste de Cuba, os Estados Unidos mantêm o último reduto das prisões secretas que criou em todo o mundo em sua guerra ao terror, o Centro de Detenção de Guantánamo. Em 2013, quando havia 166 prisioneiros, o custo anual de operação do sistema penitenciário e judicial de Guantánamo foi de 454 milhões de dólares, R$ 1,90 bilhão, na cotação atual, segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o que implicava um gasto anual de cerca de 2,7 milhões de dólares, 11,2 milhões de reais, para cada prisioneiro. 5 anos depois, quando restavam apenas um quarto dos 166, os gastos anuais somaram 540 milhões de dólares, 2,2 bilhões de reais, o que representou um aumento de cerca de 13,5 milhões de dólares, 56,3 milhões de reais, por ano, segundo estimativas do jornal The New York Times. De acordo com dados do Departamento de Defesa fornecidos à emissora de rádio americana NPR, Washington gastou mais de 6 bilhões de dólares, 25 bilhões de reais, desde que a prisão foi inaugurada, em 2002, o que resulta num gasto médio de 350 milhões de dólares, R$ 1,40 bilhão, por ano. Acho que é loucura, o que os EUA pagam pela prisão. Operá-la custa uma fortuna e acho que é loucura, disse o presidente Donald Trump no início deste mês, quando foi questionado sobre as despesas de Guantánamo. Trump, que assinou uma ordem em 2018 para manter a prisão aberta indefinidamente, rejeitou na última sexta-feira a ideia de que seu governo continue enviando prisioneiros para o leste de Cuba. Os Estados Unidos não terão milhares e milhares de pessoas presas na Baía de Guantánamo, em cativeiro na Baía de Guantánamo, pelos próximos 50 anos, enquanto gastamos bilhões e bilhões de dólares. No entanto, nada foi dito sobre os prisioneiros que permanecem lá. Para especialistas, é pouco provável que o centro de detenção seja fechado num futuro próximo. Existem muitos elementos que nos fazem pensar que, infelizmente, as condições para que a cadeia pare de funcionar não estão dadas, diz Wells Dishon, advogado do Center for Constitutional Rights, uma organização de defesa legal na qual se dedica a defender prisioneiros mantidos em Guantánamo. As operações internacionais, apoiadas por países aliados e pela OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, levaram o país não apenas a abrir frentes de batalha em várias nações do Oriente Médio, mas também à busca inveterada dos principais líderes e membros do que os EUA consideravam organizações terroristas. Desde o início dos anos 2000, os nomes de supostos membros da Al-Qaeda do Talibã e de outros grupos extremistas começaram a aparecer na lista dos mais procurados do mundo. A partir de janeiro de 2002, os primeiros prisioneiros começaram a chegar a Guantánamo e pouco a pouco a prisão improvisada em uma base militar no leste de Cuba estava cheia de alguns dos homens mais procurados do mundo. Como explica Patricia Stotleminer, advogada da Human Rights First, uma organização internacional de direitos humanos, Washington os considerou combatentes inimigos ilegais. Em 2014, o Comitê de Inteligência do Senado revelou que a prisão de Guantánamo fazia parte de um programa de detenção secreta indefinida, no qual métodos de tortura eram usados. E embora desde 2008 o então presidente Barack Obama tenha ordenado o fechamento de tais centros de detenção no mundo todo, a prisão continua aberta como o último vestígio no continente americano da guerra ao terrorismo. Como não está no território continental dos Estados Unidos, o governo precisa deslocar a maior parte de seu pessoal por via aérea ou marítima, assim como muitos dos elementos vitais para a manutenção da prisão, diz. Enquanto os militares têm uma capela e um cinema, os prisioneiros podem ter acesso dependendo do seu comportamento à comida halal, alimento permitido pelo Islã, de acordo com as regras do Alcorão, televisão por satélite, equipamentos esportivos ou PlayStation. E, como as audiências preliminares para os casos são realizadas lá, o governo também deve arcar com o custo das transferências semanais de juízes, advogados, jornalistas, equipes de apoio e equipamentos para audições orais. Os anos passam,
os prisioneiros ficam mais velhos e, como ali os cuidados médicos são inadequados, muitas vezes o governo precisa transportar pelo ar, da região continental do ZEUA, equipamentos médicos muito caros e especialistas, o que logicamente tem um custo, diz. De acordo com Stotleminer, o limbo legal em que esses prisioneiros se encontram nem sequer permite que eles sejam transferidos para o território dos Estados Unidos, mesmo em caso de uma emergência. O advogado de Sean, por outro lado, ressalta que a localização da prisão perto de uma baía, com intenso clima tropical, fez com que sua manutenção e operação também implique despesas adicionais. Segundo os dados mais recentes do Departamento de Defesa, cerca de 300 contratados trabalham na prisão, incluindo linguistas, tradutores, analistas de inteligência, consultores ou especialistas em tecnologia. Sem contar com os funcionários das agências de inteligência do ZEUA, cuja presença em Guantánamo é informação sigilosa, estima-se que existam mais de pessoas trabalhando para 40 presos, entre militares e empregados civis. A manutenção das instalações existentes e das que foram construídas ou reformadas nos últimos anos, como uma sala para fazer os julgamentos, também adicionaram dígitos às despesas da prisão, pagas com o dinheiro dos contribuintes. Para se ter uma ideia, a prisão de segurança máxima no Colorado, onde ficam presos como El Chapo, um dos mais maiores narcotraficantes mexicanos, custa cerca de $78.325.000 por interno por ano, segundo estimativas do The New York Times. Segundo a advogada do Human Rights, uma das razões por trás da manutenção da prisão em Guantánamo é política. Quando o governo de Barack Obama propôs fechá-la, em 2008, o Congresso se opôs a trazer supostos terroristas para o território americano. Na verdade, mantendo-os fora do território dos Estados Unidos, o que se alcança é que as leis e direitos que possam ter no território continental não se aplicam a eles, diz. Na realidade, esses prisioneiros em Guantánamo estão sob um novo sistema de justiça, que não se destina a fornecer direitos fundamentais aos acusados, mas a esconder o fato de que esses acusados foram torturados, afirma Dishon. Em outubro de 2006, o então presidente George W. Bush aprovou um novo mecanismo para julgar os condenados pela guerra ao terrorismo por meio de um sistema de tribunais militares que, segundo críticos, não respeita os direitos fundamentais dos detidos. Do número total de presos que passaram por Guantánamo, apenas 8 foram condenados, embora 3 das sentenças tenham sido completamente anuladas, enquanto a maioria deles ainda não foi levada a julgamento, incluindo os 5 supostos co-conspiradores do atentado de 11 de setembro de 2001. Enquanto isso, no mesmo período, os tribunais federais dos Estados Unidos provaram ser muito mais eficazes para garantir justiça rápida nos casos de combate ao terrorismo. Desde 11 de setembro, mais de 650 pessoas foram condenadas por crimes relacionados a terrorismo, diz Stotleminer. Segundo Dishon, mantendo os prisioneiros em Guantánamo, Washington se livra de ter que abrir uma caixa de Pandora, a dos abusos que essas pessoas sofreram nos centros de detenção ocultos da CIA. É por isso que é funcional que o status quo do ZEUA mantenha essa prisão. Isso atende aos interesses do governo e, em particular, da CIA, apontada por ser responsável pela tortura dessas pessoas, diz o advogado. Enquanto elas estiverem detidas em Guantánamo, as informações sobre sua tortura não serão divulgadas. Esse é o principal interesse do governo e pelo que vale a pena manter a prisão, evitar a divulgação de casos de tortura, evitar que o mundo saiba exatamente o que aconteceu com esses homens, onde aconteceu e quem é responsável, afirma.